Continuando a nossa aula aí sobre parasitologia, né? Eu vou usar um, um tipo de parasita, né, que é meio que padrão para os outros, né? Ao invés de eu ficar falando aqui de todos os tipos parasitários, né, eu faço isso quando as aulas retornarem, né? A gente repassa todos os parasitas em sala de aula, vê as peculiaridades de cada um. Conforme fosse as coisas forem perdurar mais ainda, esse lockdown aí foi perdurar um pouco mais, aí eu retorno e faço um vídeo de todos os parasitas que nós vamos abordar, tá? Mas eu vou usar esse como padrão para a gente identificar aí a questão dos parasitas aí, tá? Eu vou usar o da tênia, né, que causa teníase, né, a famosa solitária, né? Então, a teníase, eu usei exemplos dela nos vídeos anteriores, né, falando sobre a questão das modelos, né, que elas usavam isso para emagrecimento, né? Então, isso mais ou menos o ciclo, né? É um ciclo que existe hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, né? Então, vamos começar aqui pelo ser humano, né? O ser humano que é o hospedeiro definitivo da doença, né? Então, é ele que é o hospedeiro aqui definitivo da doença. Tá? Por que ele é o hospedeiro definitivo da doença? Porque a solitária, né, dentro do corpo do ser humano, ela reproduz sexuadamente, né? Então, ele é um verme hermafrodita, né? Então, isso significa que o verme ele possui o sexo masculino e feminino dentro dos ploglotes lá, né? Então, os segmentos das solitárias, né? Os ploglotes da solitária, ali dentro tem o órgão tanto masculino quanto o feminino. Tá? E ela é capaz de realizar a autofecundação. Algo que é extremamente raro no reino animal, tá? Um animal hermafrodita conseguir reproduzir com ele mesmo, tá? Isso não é comum. O comum é você ter a fecundação que a gente chama de fecundação cruzada, né? Eu tenho dois hermafroditas, os dois, um reproduz com o outro, os dois saem grávidos, né? Então, esse que é o tradicional padrão, tá? A tênia não, né? A tênia ela foge um pouco desse padrão, né? Que é a questão da reprodução sexuada, sendo hermafrodita e reproduzindo consigo mesmo, né? Com si mesmo, né? Então os ploglotes fazem a reprodução ali e produzem os ovos, né? Esses ovos, né, saem nessas pequenas embalaginhas, né, que vai se desprendendo do final da tênia, né, isso vai desprendendo e ali dentro tem um monte de ovinho, tá? Os ovinhos são extremamente resistentes, tá, ao ambiente, tá? Então isso vai parar na rede de esgoto, né, e se não tiver um tratamento adequado do esgoto, ele vai espalhar pelo ambiente, tá? Então, essa água, por algum motivo, contamina o alimento dos porcos, de vaca e por aí vai. É principalmente de porco, né? Porque o que acontece? A carne de porco é uma carne mais clarinha. Quando eu pego uma carne de vaca contaminada com cisticercos, né? Com as larvas da tênia, o cisticerco é um monte de pontinho branco, né? Então, você pega uma carne vermelha. Quando você olha nela, ela tem um monte de pontinho branco. Opa, essa carne está contaminada. Só que a carne do porco é um rosinha, né? Um pontinho branco no rosinha acaba passando despercebido. Por isso que ela é muito mais perigosa estando dentro do porco, né? Por causa da cor da carne, né? Tá? Então, o porco, ao ingerir o ovo, tá? Esse ovo vai eclodir, né? Vai se transformar em uma larva que vai se alojar no tecido, né? Nos músculos. Também um pouco no cérebro, né? Mas como esses animais, o cérebro deles são poucos desenvolvidos, né? Não causa grandes problemas para eles. Mas acaba se alojando na carne, né? No tecido, né? E aí quando a gente come o cisticerco, né? Então, o cisticerco o que é? Uma embalaginha que contém lá dentro dessa embalaginha contém uma larva do parasita. Tá? Esse cisticerco passa pelo intestino,
né, passa pelo sistema digestivo, passa pelo estômago. No estômago, ele vai ser meio que ativado, né, pelos ácidos estomacais. Essa embalagem se rompe, libera a larva dentro do intestino, né, que vai se prender na parede do intestino e vai ficar ali durante anos e anos e anos e anos. Tá? Aquela coisa que eu falei para vocês, se a pessoa tiver uma boa alimentação, certo, cuidar bem da saúde, provavelmente ela vai conviver com isso durante anos e não vai perceber. Tá? Bom, o problema da teníase é quando o ser humano faz o papel do porco. Tá? Então, quando o ser humano aqui ele acaba fazendo o papel do porco, ao invés de comer a larva, ele come o ovo, aí que mora o problema. Tá? Porque aí o ser humano vai adquirir a larva dentro do seu corpo, né? O cisticerco. Tá? Esse cisticerco no ser humano, ele também se aloja em músculos, mas ele tem uma preferência pelo cérebro, né? A gente sabe que lesões cerebrais elas são muito difíceis de regeneração. Tá? Então, ele acaba se alojando no cérebro, esses pontinhos do cérebro acabam causando uma doença bem grave, certo? E podendo levar o indivíduo até mesmo à morte. E não tem como o que fazer, né? Porque não tem uma cirurgia efetiva no cérebro, né? Se eu cortar o cérebro para arrancar qualquer coisa de dentro dele, naquele local que eu faço o corte, aquilo para de funcionar. Tá? Então, muitas das vezes, dependendo do número de cisticercos dentro do cérebro, o indivíduo vai à morte. Não tem o que fazer. Quando eu tenho a teníase, não a cisticercose, né? Então esse daqui é chamado de cisticercose, né? A cisticercose é quando eu como o ovo, né? Quando eu me alimento do ovo do indivíduo. Tá? Então, a cisticercose então, é quando eu me alimento do ovo. Quando eu tenho a teníase, é que eu me alimentei do cisticerco. Tá? Então, a teníase ela acaba causando aí um pouco mais de tranquilidade, porque simplesmente eu tomo um vermífugo, né? Então, eu vou tomar lá o comprimidinho e eu vou matar ela. Tá? Então, ela vai ser eliminada junto com as fezes, vai sair pelas fezes, tá tudo certo. Mas no caso da cisticercose, infelizmente não tem o que fazer, principalmente se as larvas se alojam no cérebro. Tá? Se ela acaba se alojando na musculatura, a cirurgia arranca elas. Mas no cérebro, cirurgias cerebrais, elas são muito prejudiciais para o próprio cérebro. Tá? Isso mais ou menos vai ser padrão, né? Então todo o parasita, todo esse parasitismo, ele vai ter um ciclo. Então, como eu mostrei para vocês, né, quando eu tinha falado para vocês, eu tenho parasitas que têm ciclos com dois hospedeiros, né, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo, e parasitas com um ciclo só. Tá? Então, com um hospedeiro só. Tá? Mas todos eles são cíclicos. Tá? Então, a gente pegar a lombriga também, a lombriga só tem um hospedeiro. Então, todos eles estão dentro do mesmo ciclo. Tá? Então, a gente vai deixar por aqui, né? Eu vou fazer só mais uma aula falando como a identificação dessa parasitose, né? Aí nessa outra aula eu deixo a atividade, né, para vocês fazerem, né, referente a essas aulas. Tá? Se eu perceber que esse lockdown vai continuar durante muito tempo ainda, a gente volta à parasitologia e eu passo por todos os grupos. Né? Eu espero que isso acabe o mais rápido possível, né, para que a gente possa passar isso daí de uma forma mais tranquila. Tá? Então, tem mais uma aula sobre isso, falando da identificação. Aí depois a gente vai para fazer a atividade, né? E se perdurar, a gente retorna esse assunto para descrever os demais ciclos, tá? Então, até a próxima. Um abraço.